Posso vender a minha herança para outro herdeiro? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Aqui com a gente teremos a participação do sócio-diretor do Grupo SP Imóvel, Marcel Toledo. Seja bem-vindo em nosso bate-papo. Oi, Fabiana. Nosso convidado de hoje é o advogado Fábio Tancredi. Ele que advoga na capital de São Paulo e tem experiência em casos de inventários de compra e venda de bens de imóveis. Doutor Fábio, seja bem-vindo em nosso bate-papo. Obrigado, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Doutor Fábio, afinal, posso vender a minha herança para outro herdeiro? Sim, a legislação do Código Civil prevê essa possibilidade, né, de alienação entre herdeiros ou co-herdeiros, como a gente denomina, a sua parte da herança, né? Tem algumas regras que definem essa cessão, né? A gente nomeia isso de cessão de direitos hereditários, que quando algum parente, né, ou sucessor seu, antecessor seu falece, a gente faz a abertura da sucessão, e essa abertura de sucessão, né, que é abrir o inventário, tem um termo legal que diz que é direito à sucessão aberta. E o direito à sucessão aberta, então, surge daí esses direitos de herdeiro, de herança. Aí tem que definir, né, quantos são os herdeiros, como que é essa configuração, porque elas podem ser das mais variadas, né? Um avô falece e deixa filhos e netos herdeiros, ou um pai falece e deixa viúva com filhos, ou o que é muito comum hoje em dia é o viúvo ou a viúva discutindo herança com enteados, né? Sim. Filhos de outro casamento, do primeiro casamento. Sim. De um pai ou de uma mãe. Então isso hoje é bem comum. Então também é comum essa intenção, ou seja, de determinados herdeiros não quererem se envolver ou participar, mas obviamente querendo receber o seu quinhão, e a possibilidade então dessa cessão de direitos de herança, a cessão de direitos hereditários. Em que fase é feita do inventário é feita essa cessão de direito? Antes do inventário. Porque feito o inventário, você passa de herdeiro a proprietário, né? Aí ocorre a transmissão da herança. Então, antes de transmitir a herança, você pode fazer a cessão dos direitos da herança. Esse é o momento. Então, é antes de fazer o inventário. E até para a questão de alienação de imóveis, que é, né, o interesse nosso aqui em saber, dependendo da configuração da herança, é uma das formas que a gente tem de transacionar imóvel. Então, se for um único imóvel, por exemplo, todos os herdeiros maiores, e aí eles não têm recursos, um exemplo, para poder concluir o inventário daquele único bem. Então, uma maneira deles alienarem o bem são todos os herdeiros em comum acordo, em conjunto, fazem a cessão dos direitos hereditários deles para um interessado em adquirir o imóvel. Ou seja, para um comprador, para um terceiro. Um cessionário de direitos. Esse cessionário de direitos, que adquire a totalidade dos direitos, passa a ser o herdeiro único. Então, ao invés de você fazer uma venda e compra, né, uma escritura de venda e compra de um imóvel, ou melhor, ao invés de você fazer o inventário para receber o imóvel em nome de todos os proprietários, aí todos os proprietários fazerem a venda e compra para o interessado em adquirir, eles fazem a cessão dos direitos hereditários deles, a totalidade dos direitos para o cessionário, e esse cessionário então faz um inventário direto para ele. Nessa operação, existem algumas discussões a esse respeito, ainda mais quando se trata de um único imóvel, como o bem da herança. Mas eu compartilho do entendimento que a cessão do direito hereditário não produz ou não leva a uma alteração no registro imobiliário. Ou seja, o imóvel está lá no nome do falecido e se era casado com uma determinada pessoa lá, está lá o bem imóvel. Quando você faz o inventário,
na matrícula é gerado um registro, né? Aquele Rzinho, o R de registro, da transmissão da herança. Então, era do finado e passou aos seus herdeiros. Se você faz a cessão de direitos hereditários, o que vai acontecer? Aquele comprador... Então, esses herdeiros, só voltando para concluir. Então, esses herdeiros, depois que receberam a herança pelo R da matrícula, vão fazer a venda e compra para o interessado. Então, vai um novo R, venda e compra dos novos proprietários, agora os herdeiros, para o comprador. Se você faz a cessão de direitos hereditários, aquele comprador passa a ser o único herdeiro. Então, quando ele for fazer a regularização no registro de imóveis, ele vai fazer um inventário como o único herdeiro recebendo o bem. No registro de imóveis, como é que vai ficar? Um R transmitindo para o único herdeiro o imóvel, ou seja, em uma operação, né, em apenas um registro, você faz a transmissão para o interessado em adquirir o imóvel, né? Aí você pode até, a despeito do que vai haver de incidência fiscal, né? Porque nessa cessão de direitos hereditários, porque não existe um registro no cartório de imóveis, eu entendo que não há incidência do ITBI, Sim. que é o imposto de venda e compra. Só vai existir o imposto do inventário. Só que o imposto do inventário ia existir de qualquer maneira. Quando alguém falece, obrigatoriamente você vai ter que fazer um inventário para os herdeiros ou para quem comprou a herança dos herdeiros. Então você faz uma operação de compra de herança, vamos colocar assim, dessa forma, compra a herança dos herdeiros e faz o inventário direto para você. Ou seja, tem menos imposto. E isso é muito uma interessante. operação que tem uma redução do imposto do ITBI. Que é os 4%? O ITBI 3, em né? São Paulo é 3%. 3%. E é um processo mais rápido também? A velocidade desses procedimentos hoje como é muito usual, né? Essas escrituras, cessão de direitos hereditários e venda e compra é comum, né? Se tiver escreventes assim bem diligentes, em 2, 3 dias você faz uma escritura, né? Então essa no caso tem que passar uma escritura pública, né? A cessão de direitos hereditários. Ou seja, não pode um compromisso particular, né? Não. Muita gente por confunde definição isso. Do Código Civil, a cessão de direitos hereditários ela se dá por escritura pública. Tem um artigo 1793 do Código Civil que dispõe sobre isso. Que em tese é o mesmo custo de uma... Aí sim seria o mesmo... no caso de uma escritura pública, seria o mesmo custo de uma transmissão também, né? Então, como não vai ter o ITBI, então não é o valor que vai afetar. Você vai ter o custo da escritura. Da escritura. Aí você vai fazer uma venda e compra de um imóvel. Aí eu vou, para exemplificar, esse imóvel pronto para vender vale R$1 milhão, ou custa R$1 milhão. Só que eu preciso fazer o inventário, que tem 3 herdeiros, mais o viúvo, e tem que custear esse trabalho, né? Esse trabalho e essas despesas. Aí vamos colocar da ordem de 50, 80 mil reais que vai ser uma despesa dessa. E depois você vai ter a venda. A venda e compra, normalmente o comprador é quem vai arcar com esse custeio. Sim. Então, o que você pode negociar de fazer a cessão de direitos hereditários e transferir para o comprador essa despesa de inventário e transmissão para o nome dele. E negociar nessa situação, enfim. Ou o comprador interessado abater do preço. Falar, então eu dou na mão de vocês R$900 mil, eu faço a cessão de direitos hereditários pelo valor de 900 mil. Então, o valor da operação de venda e compra ia ser os 900 mil. Não Sim. 1 milhão, que era o valor de venda e compra, se já concluído o inventário, entendeu? Sim. E é obrigatório registrar essa compra? Não, a cessão de direitos hereditários, e é por isso que eu dizia que o ITBI não incide, porque a previsão de incidência do ITBI é a transmissão no registro de imóveis. Então, como não tem esse registro lá no cartório de imóveis, o ITBI não vai incidir. Você pula uma etapa, vamos dizer assim. Como se você pulasse. Na verdade, você não pula, é que você realiza uma que não
vai a registro. Aonde que você teria economia? Porque você só vai ter o custo da escritura. Sim. Né? Normalmente na venda e compra do imóvel é escritura, ITBI. registro e imposto. Imposto e registro. Né? Escritura, imposto e registro. Na seção de direitos hereditários, você só vai ter o custo da escritura. Porque o imposto não existe e o registro também não. Aí depois você vai ter o inventário. Escritura, imposto e registro. Que já ia ter, né? Já ia ter. Então você, na verdade, economiza até se for 2 etapas. Na venda e compra, depois do inventário, você vai ter escritura de inventário, imposto do inventário e depois e o registro do inventário. Aí vai vender escritura de venda, imposto da venda. Só que assim, aí é uma operação que é mais complexa, assim, das pessoas compreenderem, porque a seção de direitos hereditários, eu vou colocar uma situação que pode gerar uma certa insegurança. Por exemplo, você faz a seção da totalidade dos direitos. Aí passa um tempo e você descobre um outro bem. Ah, ele tinha um outro imóvel. Que não sabe, que não. Pois é. Naquele momento ninguém sabia. E aí você fez a cessão total dos direitos hereditários, entendeu? Então, isso é um dos cuidados. Então você tem que estar bem certo do que é o universo de bens para fazer isso. Eu já participei de casos onde tinha sido feito inventários, concluído, e de um bem que se descobriu depois, foi feita a cessão dos direitos, entendeu? Entendi. Como se eu fizesse só daqueles bens que eu vinha descobrir, eu fiz a cessão da totalidade dos direitos hereditários que eu tinha quando eu descobri o bem, não quando o meu antecessor faleceu. Até por curiosidade, aí tem que reabrir o inventário ou tem que reabrir o inventário? Tem que reabrir o inventário. Ah, tá. Só que aí quem vai reabrir é o cessionário, que adquiriu os direitos que veio com um imóvel, né? Os direitos eram um imóvel, porque no caso era um imóvel que se descobriu depois. Na verdade, nem se descobriu depois. Era aqueles de difícil alienação, era imóvel em discussão, ficou fora de inúmeros inventários, que eram os proprietários, eram em torno de umas 20 pessoas. Tinha mais de 15 inventários. Meu Deus. Eu quem reabri e regularizei todos eles para passar em nome do cessionário de direitos. Eu queria até fazer aqui uma pergunta dentro da pergunta, né? Claro. Um dos herdeiros, por rixa familiar, pode recusar que ocorra a cessão entre herdeiros? Exemplo, são 3 irmãos, um dos irmãos quer comprar a parte do outro, mas o terceiro irmão não quer permitir que esse irmão venda ou o outro que compra. Como fica numa situação como essa? Que é comum, né? Assim. Bastante comum, né? Enfim, o desentendimento entre herdeiros e esses acordos entre herdeiros particulares, né? Eu me dou bem com meu irmão, mas não me dou bem com o irmão por parte de mãe, por parte de pai. Eles acho que fica passando na cabeça do herdeiro. Poxa, agora ele vai ter mais cotas do que eu, vai ser um problema, né? Ele que vai mandar no imóvel e não eu, né? Às vezes, geralmente, imóveis alugados, né? Sim, acaba aumentando, existindo essa questão de aumento de participação, né? E às vezes você está falando até sobre cotas, porque às vezes o falecido, né? Que era o proprietário do patrimônio, já tinha incorporado, por exemplo, a uma empresa. Então, a maior participação é numa determinada empresa, uma holding familiar, né? Sim. Que se diz, proprietária e dona das cotas. Então você vai ceder a sua parte da herança que corresponde a umas cotas de uma determinada empresa que é proprietária de diversos imóveis e que às vezes pode gerar até o poder de voto ou veto, né, naquela determinada empresa que administra o patrimônio comum. Mas, voltando à questão, sobre essa alienação, o que acontece? Não há um impedimento legal previsto. O que há é uma irregularidade, essa falta de ciência expressa dessa venda. Que a gente chama ciência expressa quase como uma concordância tácita, né? Não é uma concordância expressa ou uma anuência, que não é obrigado. Mas existiria um direito de preferência por igual valor, né, pelo mesmo tanto,
sobre a mesma herança. Então, aquele que está vendendo, em tese, ele tem que avisar todos. Né? Deveria oferecer para todos dois igualmente, irmãos, com direitos iguais. Isso seria o mais justo. Aí, assim, não é ineficaz, ela é irregular. Se o outro herdeiro, incomodado de não poder ter adquirido, pretender, ele pode questionar judicialmente que essa venda e às vezes gerou algum prejuízo por falta de aproveitar a mesma oportunidade. Agora, tem uma outra situação, né, que vai para uma discussão judicial. E assim, um herdeiro não é obrigado necessariamente a vender para um determinado outro herdeiro, né? Ele pode até querer vender para terceiros. O que é um cuidado que deve ter é a oferta para todos os herdeiros, né? Como se fosse numa sociedade também acontece. Você tem que oferecer as cotas, como em copropriedade. Então, se fosse depois do inventário e viraram todos proprietários, né? 5 irmãos, ficou lá 1/5 de propriedade em alguns imóveis. Eu tenho um caso que eu participo assim de irmãos que agora já faleceu um, mas uma família, são 5 irmãos. E aí eles negociaram. Eu moro nesse imóvel, então vende a sua parte, troca com aquela parte que você tem do outro imóvel que nós temos também. E aí eles fizeram tudo em instrumentos particulares. Então, quando algum bem vai vender, comparece todo mundo para assinar a escritura, mas só um ou outro recebe o valor, entendeu? Porque já houve um acordo anterior de que esse é seu, esse é meu, foram fazendo ajustes entre si sobre o patrimônio sem... da forma que exige, que é por escritura. Tudo é por escritura. Eu troco o meu 1/5 do apartamento que eu moro com o 1/5 do apartamento que você mora. Então, eu faço uma escritura pública de permuta. Em tese, deveria o tempo todo mundo participar, entende? Todo mundo que é coproprietário deveria estar ciente. Então, assim, não é ilegal. Ele é irregular. Mas aí, de novo, né? Tanto pelo tanto, né? Cada um tem 1/5 igual de um determinado imóvel que era igual, né? Qual o interesse que você pode ter entre esses dois, né? Por que eles não vão poder trocar, né? O que você vai argumentar judicialmente para falar, eles não podiam ter feito essa operação, entendeu? Então, para evitar esse tipo de discussão, você chama todo mundo e fala, todo mundo assina embaixo aqui, vamos fazer o acordo. Fica ciente, e aí você não tem como depois reclamar que não ficou sabendo. Você ficou sabendo. Sim. Então a ciência é importante de todos os coherdeiros ou condôminos, coproprietários da cessão entre herdeiros. Sim. O imposto é o mesmo de uma venda para terceiros? Sim, o imposto de compra e venda, né? A gente define as transmissões, né? As cessões dos direitos de imóveis entre onerosa e gratuita. Então eu posso aquela cessão que a gente falava entre herdeiros pode ser gratuita. Aí é uma doação. Eu posso doar os direitos hereditários. Uma doação é 4%. Aí o imposto, no caso, é o ITCMD, que é o de doação. Então, se é gratuita, é o ITCMD. Se é oneroso, então uma venda ITCMD, e compra é o ITBI. Então 3%. Isso, o ITBI é 3%. Se é oneroso, compra e venda de herança, compra e venda de imóvel, é oneroso. 3%. Exato. Em São Paulo. Isso. E quando é doação, 4%. 4%. Então, a doação sai um pouco mais caro. O cálculo a gente tem em São Paulo... Tem muita gente que acredita que tenha muita simulação de compra para não pagar. Acaba acontecendo, mas aí eu vou é perigoso. De novo para a regra. A regra dos 2 impostos, então, ela é o valor da operação. Essa é a regra. E aí ele diz que se o valor da operação for menor que o valor venal, então tem que ser o valor venal, que é o valor de mercado. Então, quando você vai doar um determinado bem, você vai colocar o valor venal se ele estiver aproximado do valor de mercado. Mas o certo, a lei fala que seria o valor de mercado. É que todo mundo habitualmente faz, usa o teto do valor venal. E aí em São Paulo tem o venal de referência, que é uma outra situação. Ou seja, São Paulo criou 2 bases de cálculo. Tem o valor do IPTU, que é o valor venal, e tem o valor venal de referência, que a prefeitura
Estipulou para dizer que é o mais próximo ao valor de mercado. Então, muitas vezes bate. Quando você está fazendo a doação, você tem que usar o valor de mercado ou, no mínimo, o venal de referência. E quando você está fazendo uma onerosa, em razão das circunstâncias, então, por exemplo, estou comprando um imóvel que vou precisar fazer um inventário depois. Ele vale 1. No IPTU está lançado por 1.100, mas eu vou pagar 800, porque eu estou pagando mais barato. Porque depois você vai ter que fazer o inventário. Porque eu vou ter que fazer. Senão eu posso te emprestar o dinheiro, você faz tudo e eu te pago 1.200.000 depois, que é o que vale o imóvel pronto para passar a escritura. Mas eu adquirindo ele nessas condições, e é por isso que eu falo que todo imóvel, para mim, é vendável. Dependendo da situação documental dele, ele vale mais ou vale menos. É verdade. Ele tem dívida de IPTU, tem dívida de condomínio, tem débito com terceiros, com um banco, não importa. Liquidando tudo que não gere risco nem fraude a credor, né? Negociando essas dívidas, quitando elas, você pode vender antecipadamente. Te prometo vender o imóvel desde que você me antecipe 50% do valor para eu quitar condomínio, IPTU, dívida com o banco e o empregado que eu tinha. Claro que tem os seus riscos, né? Sim. É uma operação que envolve risco e aí, de novo, o custo preço, baixo, o valor do imóvel baixo. O preço do imóvel acaba caindo pelo risco de uma operação poder dar um problema. Então, você foi lá e calculou que era 50%. É por isso que a gente sempre fala, tem que procurar sempre advogados de confiança para né, as duas partes. Então, mas você concorda que é vendável? É um imóvel que ele é vendável. Só que aí também é o que a gente chama de custo de oportunidade. Se você tem o dinheiro para pagar menor valor num imóvel por causa dos riscos, né? E correr os riscos, que às vezes na negociação dessas dívidas você pode até reduzir elas. Sim. A dívida de condomínio é 100. Fiz um acordo e paguei 50. Você pagou menos porque chegou lá e negociou, vamos quebrar a multa, né? Porque a multa... IPTU apareceu um PPI que comumente surge. Você foi lá e reduziu o valor de 100 para 60, 80. Então você vai ter economia naquele risco que você assumiu. E às vezes para o vendedor, para o proprietário que estava lá, sem possibilidade financeira, sem recurso, né? Vale um e não vende. E aí, assim, ele recebe um valor, ainda que menor, mas aí ele também resolve a situação particular dele. Quer dizer, ele vendeu um imóvel que ele achava que era impossível de vender. Então, eu acho que é legal deixar claro que, assim, todo imóvel é essas vendável. Condições, né? Muito comum essas condições. As pessoas, eu não vou vender por menos. Mas ele, por trás... por que ele não está conseguindo vender? Porque ele está com alguns problemas, né? Possivelmente. E aí ele bate de frente até o momento que ele fala, vou ter que vender de qualquer jeito, senão eu não vou ter... Minha vida não segue para frente, né? Exatamente. É oportunidade, é o que você mencionou. E inventário é sempre um grande empecilho, na realidade, na muitas vendas. Né? Eu já tive casos de clientes que tinham um patrimônio, né, imobiliário bom, né, considerável, até porque era antigo, por exemplo, que não fazia inventário há muito tempo, por situação de um débito, de uma dívida antiga que existia, e falou, não dá, enquanto eu não liquidar essa dívida, eu não posso fazer o inventário, senão eu perco o patrimônio. Aí, por uma circunstância, né, não prevista, os imóveis valorizaram de uma forma... Valeu a pena, sem querer. Sem querer. Então, umas coisas... É bastante antigo. Isso aí eu estou falando que era da década de 90. Então, os imóveis que valiam 100 passaram a valer 1 milhão. Então, um patrimônio que valia, sei lá, nem 1 milhão, passou a valer mais de 10 milhões. Só que assim, os herdeiros continuavam sem condições financeiras, ou seja, era um patrimônio que já estava num valor enorme, ou seja, aquela dívida que era impagável se tornou irrisória. É verdade. Diante do valor do patrimônio. Da valorização. Exato. E eles estavam lá paralisados. E aí foi um caso exatamente. Eu posso vender um imóvel? Eu falei, sim. Você faz a venda do imóvel informando que eles está pendente de inventário e que o sinal servirá para a realização do inventário extrajudicial. E assim aconteceu. Há 30 anos não se fazia inventário.
Ou seja, extrajudicial, que é via cartório de notas. Não, na verdade foi feita a venda do imóvel por um compromisso particular com uma promessa. Em 120 dias eu te entrego o restante da documentação. Então, com o sinal da compra do imóvel, ela assinou lá na condição de herdeiros do fulano de tal, que é um dos coproprietários, que eram diversos irmãos, donos, entre os irmãos, os antecessores desses clientes, que era falecido, o pai era falecido há muito tempo. Então eles comprometeram a venda, assinaram um compromisso, explicando, tem um falecido, que nós somos os herdeiros aqui que estamos assinando, e que necessita concluir o inventário e com o valor do sinal será realizado e concluído o inventário para posterior outorga da escritura de venda e compra. Então eles fizeram o inventário, transmitiram para o próprio nome e aí fizeram a venda e compra, exatamente. E aí saíram da inércia que eles estavam com o patrimônio, né, enfim, sem conseguir fazer inventário, sem conseguir dispor, e aí começa aquela coisa que valorizou até dilapidar, né? Porque daí você passa a não conseguir mais cuidar do patrimônio. Alguma dúvida? Não. Obrigada, doutor Fábio, pela participação aqui. Obrigada, Marcel, pela participação. Se você tem alguma dúvida, o e-mail do doutor Fábio é fabio@tancredi.adv.br. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva. Deixa suas dúvidas aqui no nosso canal. Muito obrigada. Obrigado, Fabi.